sua Bíblia, Marcos capítulo 9. Glória a Jesus, graça e paz a todos. Jesus é bom, amém? Marcos capítulo 9. Nós não vamos ler todo esse capítulo, mas quero destacar com você aqui sobre a cura desse jovem. Aqui fala o jovem lunático, tá? Glória a Jesus. Versículo 19. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Amém, queridos? E o versículo 24 fala o seguinte: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Tome assento. De vez em quando dá um brado de glória. Pode dizer que tu está aqui ligado com o Senhor. Amém? Queridos, o registro desse milagre nos ensina ou nos fala muito sobre fé e dúvida. Primeiramente, Jesus repreende os próprios discípulos, porque Jesus ele estava orando, passando tempo com Deus, com o Pai, buscando o Senhor. E enquanto ele está orando, o pai desse garoto, desse jovem lunático, veio ao encontro dos discípulos pedindo ajuda, pedindo por libertação, pedindo por milagre. E a Bíblia mostra que os discípulos, eles ministraram, mas, no entanto, não aconteceu a libertação. O jovem continuou sendo oprimido por demônios, por espíritos que o atormentavam, como nós lemos, desde a infância. Quantas vezes nós, como discípulos de Jesus, estamos ministrando, orando, mas sem resultado. Sem o resultado que a gente espera, porque aliás orar é agir a fé. Quando você está orando, você está exercitando a sua fé, embora nem sempre é uma oração de fé, mas a oração é de fato uma expressão de fé. Quando uma pessoa ela decide agir a fé, ele vem para culto, ele vem para propósitos, ele está agindo a sua fé, embora nem sempre é uma fé na medida. E aí você vê essa situação, e Jesus então fala para aqueles discípulos, que na verdade eram os seus apóstolos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Meu Deus do céu. Jesus, ele revela que ele expressa não uma decepção, mas é como se ele fosse desapontado. Eu já esperava que vocês crescem, eu esperava que vocês confiassem. E ele fala assim: até quando eu vou ter que suportá-lo? Ou seja, haja paciência para lidar com vocês. Quantas vezes você e eu temos feito isso para o Senhor? Deus está falando exatamente isso para nós. Nós não estamos conseguindo o que é para conseguir, porque a nossa falta de fé é maior do que a fé. Nós temos que ser humildes para reconhecer, irmãos. Aí você vê aqui um homem aflito, desesperado por causa do seu filho, buscando ajuda. Meu Deus do céu. É interessante pensar sobre isso, porque
nós somos muito rápidos em dizer para as pessoas, né? Haja a tua fé, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Nós somos especialistas, mas é como que isso nos tira da responsabilidade. Quase sempre nós queremos ficar fora da responsabilidade. E é interessante você pensar sobre isso. Como é que você tem se posicionado, ou como tem sido a tua vida? Eu quero falar com você que intercede, que está orando por salvação de filhos, salvação de marido, salvação de um amigo, multiplicação de célula. Você está orando, e de repente você não está vendo o milagre acontecer. E aí você e eu vamos aprender aqui com Jesus, que tudo depende da fé. Tudo depende da fé. A lição, ela se repete com o pai do rapaz. Já os discípulos não conseguiram, chegou o mestre, chegou o Senhor, aí ele fala, bom, bora ver se o Senhor deles resolve a minha situação. Então ele já chegou com Jesus, vamos falar assim, influenciado pela experiência negativa que ele teve com os discípulos. Aí falou, vou arriscar, de repente ele pode fazer uma coisa. E a fala dele foi exatamente essa: se tu podes, se tu podes. E aí Jesus ensina aquele pai, e eu acredito que essa lição serve para os apóstolos naquele momento, que estavam ali vendo, e também para nós. Então Jesus, ele responde: tu crê em Deus? Você crê? Porque a questão não é se eu posso, a questão é se você crer no poder de Deus. Foi isso que Jesus respondeu. O milagre que você precisa não está na questão de Deus pode, de se eu posso. Ele fala, a questão é se tu crer. Ele fala assim, tudo é possível ao que crer. Jesus, ele faz com aquele homem uma coisa muito importante. Inclusive hoje na oração do meio-dia, nós refletimos sobre exatamente mudança. E um dos principais fatores que geram mudança é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que acontece comigo ou pelo que vai acontecer. Eu sou responsável. Pessoas que experimentam mudança, transformação, eles assumem responsabilidades, eles não dão desculpas. Aí o J.B. Carvalho então fala sobre dois grupos de pessoas. Existem os realizadores, realização, e existem aqueles que dão desculpa. Pessoas especialistas em dar desculpa, eles não sabem fazer nada, eles só sabem dar desculpa. Então Jesus está dizendo para aquele homem, de uma forma bem didática, mas muito objetiva, direta: você é responsável. Tudo é possível ao que crer. Diga assim, tudo é possível ao que crer. Jesus não está tirando ele ali da jogada. Ele só está direcionando aquele homem. Ele está ajustando o coração daquele homem. E a resposta daquele homem, irmão, foi fundamental para que ele experimentasse o milagre. Porque eu vejo aqui nesse homem uma dose de humildade. Ele reconheceu, ele disse assim, eu creio. Aí parece um paradoxo, né? Que ele fala, eu creio. Aí depois ele fala, mas me ajuda na minha falta de fé. Algumas versões, como nós lemos, ele fala, me ajude na minha incredulidade. Você vê que ele fala, eu creio, o Senhor ajuda a minha incredulidade. Tem versão que já vem explicando. Significa, ele fala assim, a minha fé não é suficiente. Ou seja, eu tenho uma fé, eu creio, mas não é suficiente para que o meu filho seja liberto. E aqui está, irmão, nesse caso, o segredo para que esse homem recebesse o milagre de libertação do seu filho. E para você que está aqui nessa noite, essa é a revelação para você experimentar milagre na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Hoje Deus quer que você tome essa atitude. E que atitude foi essa? Essa atitude, primeiro, ela nos mostra humildade. O homem que foi humilde, somente pessoas humildes reconhecem. Diga assim, somente pessoas humildes reconhecem.
Pessoas humildes, eles reconhecem tudo na vida deles, o que eles têm, mas também o que não têm. Eles reconhecem o que os outros têm, e eles honram, e eles então celebram. Esse homem, ele foi muito positivo. Ele disse, eu creio, mas ele foi autêntico. Autenticidade, irmãos. Ele foi verdadeiro, ele foi sincero. Pessoas humildes, elas são autênticas, elas são sinceras. Pessoas humildes, eles não ficam forjando, ou camuflando, ou fingindo. Não, eles mostram a realidade de quem são. O homem falou o seguinte, eu creio, mas a minha fé não é suficiente para receber o milagre. Deus, ele ama a sinceridade. Na Bíblia Sagrada você vai ver que Deus, ele valoriza a sinceridade, mas ele detesta a hipocrisia, o fingimento. Irmão, pensa, Deus tem um problema com gente hipócrita. Jesus, ele fala para os discípulos, não sejam como os fariseus, não sejam hipócritas. A hipocrisia, ela nos impede de sermos abençoados, irmãos. Deus, ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aonde tem corações verdadeiros, esses corações experimentam do poder de Deus. Esse homem, ele não tinha fé, mas ele agiu agora com humildade. Ele foi autêntico, ele foi verdadeiro, sincero. Ele disse, me ajude na minha falta de fé. Agora ele esqueceu os discípulos. Ele disse, eu já trouxe para os teus discípulos, não deram jeito, agora ele entendeu, agora é comigo. O problema vai ser solucionado a partir da minha resposta. Ele esqueceu que os discípulos não conseguiram. Irmão, nós estamos vivendo uma época em que o evangélico no Brasil, nós evangélicos crescemos e estamos influenciando e definindo muita coisa no Brasil. Mas a gente tem que ser honesto para reconhecer que temos muito que amadurecer como igreja. Hoje eu estava lendo uma pesquisa que o Tiago mandou para mim sobre quanto tempo dura um casamento no Brasil. E os nordestinos, o pessoal do Nordeste, são os que mais têm casamentos longos. Lá a média de casamento dura 14 anos. No Norte a média é 9 anos. É o mais baixo. Dentro dos estados do Norte, o Pará chega a quase 10. É o que mais é longo, é o que mais demoram casados. Agora, a questão é o seguinte, é que as cidades ou regiões onde os evangélicos estão, vamos falar assim, crescendo, esse índice negativo da família é presente, é real. Então há um reflexo de que precisamos amadurecer, de que precisamos crescer na questão de honrar a fé, a aliança, e valores como fidelidade, lealdade ao Senhor e à sua palavra. Isso está relacionado com a nossa fé, irmãos. Então a gente precisa sim celebrar o crescimento, a multiplicação, mas precisa enxergar os desafios que temos para superar, e vamos superar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela vai transformar o Brasil em nome de Jesus. A palavra de Deus é quem transforma a nossa vida, irmãos. Mas precisamos ser sinceros, ser honestos. Eu não tenho fé. É interessante que quando Jesus ele ensina os discípulos sobre a questão do celibato, não é celibato, é eunuco, né? Eunuco. Que é celibato, ou seja, Jesus fala que existem homens que nascem eunuco e aqueles que se tornam eunucos, decidem ser eunucos. E a questão ali é em torno do casamento, porque teve toda aquela pergunta de quem seria a esposa, já que aquela mulher tinha sido esposa já de tantos irmãos, e todos morreram. E aí perguntaram assim, de quem ela vai ser esposa na ressurreição? Aí Jesus começa a falar de novo, né? Rapaz, vocês examinam as escrituras e vocês não creem.
examinem elas, porque elas testificam de mim. Ele entra nessa questão com os discípulos, porque os discípulos questionaram sobre a fé. Mas como será isso? Como é que pode? Os discípulos perguntaram para Jesus sobre vida conjugal, sobre ser casado, e Jesus ensina sobre fé. Manter um casamento requer uma medida de fé. É um milagre, é algo sobrenatural. Muitas pessoas estão desistindo do casamento, da família, porque não estão buscando a ajuda de Deus. Não reconhecem que lhes falta fé. Não reconhecem que lhes falta fé para obedecer princípios de Deus, fé para obedecer valores do reino de Deus. Não existe uma fé, então eles vão junto com a maré, vão junto com a maioria, é todo mundo. E eu oro para que a tua fé, ela cresça nessa noite. Você que é um homem de Deus, que está aqui nessa noite, e você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui nessa noite. Decida ser marido de uma só mulher. Esse é um princípio bíblico. Marido de uma só mulher. Decida viver essa verdade até que a morte nos separe. Isso é agir a fé, né? Eu vou viver essa palavra. Quantos vão viver essa palavra? Você tem que agir fé, irmãos. Eu já precisei agir a fé pelo meu casamento e profetizar: eu sou marido de uma só mulher, e eu sou casado até que a morte me separe. E de declarar e agir fé, e Deus com a sua misericórdia foi nos dando vitória. Então haja a sua fé. Tem gente que se acomoda, ele se amolda aos padrões do mundo. Irmão, eu olho pesquisas o tempo todo. Eu gosto de pesquisa porque ela me mostra a realidade, só que eu tenho verdade. Aqui está a verdade, a palavra de Deus, amém? Então, não se intimide com o que as circunstâncias estão falando. Não se intimide com o que os dados das estatísticas estão informando. Não se intimide porque agora os dados da economia estão apontando para ameaças. Creia nas verdades de Deus. Haja sua fé naquilo que Deus já falou, em nome de Jesus. Quanto tempo você está orando, buscando transformação em tua vida? Seja sincero, seja verdadeiro, fale para Deus: Deus, a minha fé não é suficiente. Eu já orei tanto, já fiz tanto jejum, já fiz tanta campanha, eu já recebi oração. Eu só não recebi oração direto de Jesus porque ele não está aqui na terra, mas de todos os apóstolos, profetas, eu já recebi oração e eu continuo do mesmo jeito. Não é assim? Tem pessoas que já passou, tem uns que vão de igreja para igreja, irmão, e sai de uma e vai noutra. Alguns mudam de cidade, estão agindo, estão se virando. A fé não é suficiente e alguns não se tocam. Sabia que tem pessoas que eles vão para receber, porque eles acreditam numa unção de uma pessoa, no poder de Deus na vida da pessoa, mas não é que eles têm fé. E eles acabam ficando frustrados. Alguns estão num processo de aprenderem isso aqui que esse homem aprendeu. Jesus foi a pessoa certa para confrontar aquele homem. Eu aprendi uma coisa com o pastor Hernani Santos, homem de Deus, um homem que Deus usa muito em milagres, em curas. É um homem que atualmente a gente vê ele orando pelo cego, e o cego enxerga, o paralítico anda. Muito testemunho, é um homem, um avivalista. Crianças são batizadas com o Espírito Santo, uma coisa linda. Mas ele ensina uma coisa, ele fala algo assim bem interessante, que a parte dele é orar. E é curioso porque faz fila de pessoas surdas, fila de pessoas cegas, e ele vai falando, enxerga, escuta. Aí tem gente que não escuta, ele fala: não foi dessa vez. Ele vai para o outro, ele não se intimida. 10 pessoas são curadas dentre 12, 2 não são. E ele fala assim: não foi dessa vez. Ele não fica: eu não tenho fé. Não, 10 foram curados. Porque nem sempre, irmãos,
está relacionado à questão, ou a pessoa que tem uma unção. Existem pessoas que vão precisar, como esse homem, aprender a assumir responsabilidade. E vão ouvir do Senhor Jesus: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O milagre aconteceu porque você creu. Não foi porque alguém orou por ti, não foi porque alguém impôs a mão, não foi porque alguém profetizou. Não, a tua fé te salvou. Quem está me entendendo? Dá um brado de aleluia. Eu não estou falando isso para tirar a minha responsabilidade. Mas uma coisa é certa, como disse Paulo: o que eu recebi, isso eu vos entreguei. Irmão, eu só posso dar o que Deus me entrega. Você tem que ser responsável, humilde, sincero, dizer: Deus, eu já fiz um monte de coisa. Eu pensei até que se o apóstolo tal orasse por mim, ia acontecer, mas ele orou, não aconteceu nada. Tem que desconfiar, irmão. Espera aí, Deus quer me ensinar alguma coisa. Deus quer te ensinar a se mover na tua fé, irmãos, a crer nele. Deus quer te usar poderosamente, amém? Então esse homem, ele deu uma resposta muito sábia. Eu creio, é um paradoxo, mas não tenho fé suficiente. Me ajuda. Eu aprendi uma coisa interessante que eu comecei afirmando: a fé resolve tudo, né? Tudo depende da fé. Mas preste atenção, esse homem, quando ele age com humildade, eu penso assim: Deus agiu com misericórdia, Deus agiu com compaixão. Na verdade, tudo que Deus faz é apenas um reflexo do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. O Senhor, Ele cura porque Ele ama, Ele liberta porque Ele ama. Tudo que Deus faz, irmãos, é porque Ele é um Deus de amor. Aliás, a Bíblia fala que Deus é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é amor. Então tudo que Ele opera, que nos beneficia, que nos abençoa, que nos socorre, nos favorece, é só mostrando o amor dEle. Eu te amo. É Ele dizendo assim: eu te amo. E não depende se você vai servi-lo, vai honrá-lo. Não, não. A Bíblia fala que Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou para dizer obrigado. E Jesus perguntou: cadê os 9? E Jesus sabia que os 9 não iam voltar. Por que Ele pergunta? Para nos mostrar que não depende de um coração grato, depende da misericórdia dEle. Então, quando não existe fé suficiente, Deus vai honrar a humildade, Deus vai honrar a sinceridade, Deus Ele vai honrar e vai agir com misericórdia, amém, queridos? Então que Deus te abençoe nessa noite, e o teu coração seja cheio dessas revelações. Seja verdadeiro, seja autêntico, seja humilde, te humilha perante o Senhor. Não tenha vergonha de dizer: Deus, eu não tenho fé suficiente, a minha fé é um fiasco. Porque, irmão, vamos lá, certa vez eu ouvi o pastor Brito falando, ensinando. Ele disse assim: se o endemoniado tivesse fé para ser liberto, ele não estava endemoniado. É por isso que precisa de alguém com unção e fé para libertá-lo. Precisa de alguém que interceda, que foi o caso desse pai. Ele foi interceder. Milagres estão acontecendo nesse momento na vida de filhos e netos. Eu creio nisso. Deus está agindo nessa palavra aqui, irmãos. Deus está te levando a uma atitude aqui, fazendo milagres na tua casa. Esse jovem era tão oprimido. O pai fala que ele sofria desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Olha a realidade daquele pai. Era um sofrimento, meu Deus do céu, muita angústia. E quantas pessoas estão nessa situação? E o diabo trabalha exatamente para destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Que bom que você está aqui nessa noite para interceder, para clamar, para buscar em Deus a ajuda dEle, e Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Ele é misericordioso. Olhe para Deus como um pai bondoso, como um pai misericordioso, e seja honesto com Ele. Ele vai fazer acontecer. Eu já vi isso acontecer com muita gente. E aí Jesus
faz aquela pergunta que nós já falamos, aliás, respondendo ele, né? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tudo depende de fé. Mas a fé, irmãos, às vezes ela está maculada, ela está manchada. Às vezes o nosso coração, ele tem fé, mas junto dele tem preocupação, tem motivação corrompida, tem um monte de coisa que atrapalha a fé. Não é que não tem fé suficiente, porque a fé não tem que ser tão grande, Jesus fala. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas precisa crescer, e ela vai crescer. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a tua fé ela é fortalecida. Quanto mais experiência você tem em Deus, impressionante como a tua fé ela vai crescendo, ela vai aumentando, e Deus está revelando a sua glória para os seus filhos. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os levitas para... Eu falei para eles pegarem uma música, não sei se pegaram, se não pegaram, canta outra, tá bom? Essa música, você vai primeiro fechar os teus olhos, é a primeira vez que vai ser cantada, e aí na segunda vez você já canta com os adoradores aqui, amém? Fecha os teus olhos por um momento. Qual é o desafio que você está enfrentando hoje na tua casa? Qual o desafio que você está enfrentando hoje nos teus negócios, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal, amorosa? Você consegue identificar ou se identificar com esse pai? Você tem essa humildade e coragem? Caramba, não aconteceu porque de fato eu não tenho fé. Você crê que Deus é fiel? Você crê que Deus ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso? Você crê que Deus ele é Pai? Então você está aqui perguntando, caramba, por que não aconteceu? Não tem a ver com o tempo de Deus aqui não, irmão. E às vezes tem crente que ele fica nessa coisa, é porque não foi o tempo de Deus, ainda não chegou a hora de Deus. Irmão, eu conheço pessoas que não se movem, não faz nada, e fica com essa conversa, no tempo de Deus vai acontecer, e nunca chega o tempo de Deus na vida dela. Eu não acredito nisso não, irmão. E eu falo isso com temor diante de Deus, mas com convicção. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O que determina o tempo, irmão, é quando eu não endureço o coração para Deus. Mudanças acontecem quando eu quebranto o meu coração diante de Deus. Xerialabacandarabachai. As tribulações, as tribulações desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. É que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos virão,
nem jamais chegou ao coração do homem. Oh, é que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Oh, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Se você puder, levante suas mãos, cante com autoridade. Poderoso, sobrenatural, cante, é sublime, é poderoso, poderoso, é sublime, é eterno, é poderoso, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é o que viveremos, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Sua igreja, nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais chegou ao coração do homem. Glória a Deus. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que... Cante mais uma vez. Nem olhos viram, nem olhos viram, nem jamais chegou ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Jesus. Com as suas mãos levantadas, não peça nada agora, só glorifica o Senhor, só exalte o nome dEle. Se você ora em outras línguas, ore em outras línguas, em nome de Jesus. Sim, Deus. Só adore Ele. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. A unção de Deus está nesse lugar. Eu posso sentir a presença manifesta da glória de Deus aqui nessa noite. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, em nome de Jesus, receba agora o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Você que há muito tempo não fala em outras línguas, seja renovado nessa noite. Receba renovação em nome de Jesus. Toda frieza espiritual, todo cansaço, todo marasmo, eu repreendo em nome de Jesus. Derrama o teu fogo nesse lugar, Senhor. Mais do teu fogo, mais da tua glória, mais da tua unção nesta casa. Poderoso, sobrenatural,
Espírito Santo, e nos envolve com a glória de Deus. Jamais chegou ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Santo, 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 santo és tu, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Santo Deus, Santo Deus. Caia o teu temor nos corações dos homens nesta cidade. Caia o teu temor no coração dos homens nesta cidade. Santidade ao Senhor, Pai. Só o Senhor é digno de glória. Só o Senhor é digno de honra. A ti somente seja a adoração. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tome assento por um momento. Nós vamos já fazer a oração da fé. E eu creio que Deus vai ter misericórdia de nós mais uma vez e vai nos abençoar ainda mais. Amém. Eu quero nessa noite, antes de ministrar aqui juntamente com você a oração da fé, eu estou vendo a Jéssica aqui. Eu lembro que teve uma noite aqui, eu achei muito estranho. Eu não lembro a vez que eu tinha feito uma oração assim, orar por enxaqueca. Eu não sei se foi uma quarta-feira, se foi um domingo também. Foi numa quarta, né? E uma das pessoas que estava aqui era a nossa irmã Jéssica. Não lembro quem eram as outras pessoas, tá? Se tiver aqui, vem aqui também, que a gente quer ouvir você. Vem cá, Jéssica. A Jéssica já falou no TLC aqui. Mas é interessante. A Jéssica, ela vai falar aqui que eu não sou de ficar lembrando de detalhes. Coisa de homem, né, irmãos? Homem não lembra de detalhes. Mulher lembra de detalhes, tá? Então, me perdoe as mulheres. Fala para nós, Jéssica, como é que tu sentia? Quanto tempo tu sentia enxaqueca? Pastor, tinha 8 anos que eu tinha essa enxaqueca, né? 8 anos. E por muitas vezes eu cheguei a não vir para o culto. Quando eu comecei a sentir essa dor de cabeça foi lá no Goiás. Uma dor muito forte, eu tomava vários remédios para aquele sorridor, enxaque, Neusadina. Eu cansei de tomar várias vezes e vários tipos de remédio ao mesmo tempo. Certo. Né? E essa dor de cabeça não passava. Eu fechava o quarto, né, e apagava as luzes, porque quando acendia as luzes eu não podia nem olhar para as luzes. Que a minha cabeça parecia que ficava assim, martelando, a dor insuportável. Entendi. Entendeu? Aí no dia que o Senhor fez a oração aqui, eu estava começando a sentir a enxaqueca. Né? Eu falei assim, não, eu não vou ficar em casa, porque o lugar da cura é lá, é na presença de Deus. Começou a sentir na tua casa, no caso. Casa. Entendi. E aí tu veio pra cá? Aí eu vim pra cá. E assim, eu falei assim pra minha filha, eu não sei se eu vou pro culto hoje, eu tô começando a sentir aquela dor. Ela falou assim, mãe, de novo, porque ela já sabia. Eu ficava desesperada, me dava ânsia de vômito, me trancava no quarto, apagava as luzes. Aí eu fiquei assim pensando, aí veio aquele pensamento, né, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Vai, porque o teu lugar de cura não é aqui. Glória a Deus. E eu vim. E desde então, nunca mais senti uma dor de cabeça. Pra honra e glória de Jesus. Isso tem o quê? Umas 2 semanas, 3 semanas? Por aí? Umas Por aí, né? Eu semanas. não lembro dos detalhes.
Mas veja só, gente, enxaqueca, para quem sofre, no caso que sofria delas, é horrível, né? E o milagre aconteceu por causa que, primeiramente, Deus é bom, Deus é Pai, mas ela veio para cá numa perspectiva de fé, de aqui Deus iria curá-la. E naquela noite Deus usou até o galo, né? Eu lembro que eu estava orando e aí me veio, chama as pessoas que sofrem com enxaqueca. Eu lembro que era uma delas, tinha mais 2 pessoas, talvez até vocês lembrem que era. A Ana Flávia estava E ela foi curada para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se alegrar com isso, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Jéssica. Aliás, eu tenho percebido que tu tem sido muito abençoada aqui, né? Teve uma outra ocasião que ela foi curada aqui, não sei do que, mas foi muita bênção. Nós vamos orar nesse momento. Vem para cá para frente. Mas primeiramente eu quero chamar pessoas. Tem pessoas que não têm diagnóstico, ele tem sintomas, ele sente, né? Às vezes nem sempre o que a pessoa está sentindo no corpo é o que ela está sentindo, mas é como a pessoa entende, tá? Se tiver diagnóstico, é até melhor. Então eu quero orar por você que tem refluxo, que sofre de refluxo. Vem para cá para frente. Você que tem problemas renais, problema nos rins, e você que tem problemas no pulmão, tá? Pastor, todo mundo gripa, está gripado. Não, gripe de sabe uma coisa, pessoa que tem problema no pulmão mesmo. Eu estou orando por uma moça, uma menina na verdade, que um pulmão já está, não tem mais jeito, o outro está com 50%. Então eu estou chamando você que precisa de milagre na tua vida física, na tua saúde. Amém? Pastor, eu não tenho nenhum desses problemas, mas eu estou doente e eu creio que Deus pode me curar. Vem aqui na frente, que nós vamos fazer a oração da fé agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Everton, vem cá me ajudar. Eu estou ministrar unção nos irmãos aqui, tá? Glória a Deus. Pode vir, pessoal. Fica bem, isso, bem aqui, nessa direção aqui. Oi. Eu queria pedir, eu vim pelo meu irmão, né? Eu estou com o irmão que Glória a Deus. mais de 15 dias acabado. Teu irmão? Ele não está conseguindo fazer movimento. Ninguém consegue descobrir o que é que ele tem. O teu irmão está acamado há 15 dias. Ele não levanta. Não, mas às vezes ele não consegue levantar para ir ao banheiro assim, mas é com muito grito, muita dor, ele sente muita dor. Ele já fez uma tomografia, aí falaram que era problema de coluna, mas ninguém. Aí eu estou tentando levar ele para Belém agora, porque aqui ninguém. Mas ele sente dores? Muita dor. Muitas dores, né? Ele está onde? Ele está na casa dele, ele mora bem aqui, perto da rompente de ferro. Tá. Qual é o nome dele? Carlos Pantoja. Carlos Pantoja. É teu irmão, é? Carlos Pantoja. Amém. Ele é casado com a minha cunhada, cara, que é a irmã da minha esposa. Tá. Vamos orar por ele em nome de Jesus, tá? Pelo Carlos Pantoja. Vamos lá, vocês que estão aqui, alguém sofre de problemas renais, ou de pulmão, ou de refluxo? Tá, peraí. Tu sempre o quê? Desde que eu peguei gastrite, eu tenho Refluxo. Aí também sofre de enxaqueca. Eu creio que Deus já fez na tua vida o milagre, amém? Glória a Deus. A Jéssica não contou o testemunho por acaso. E tu não é mais adolescente, né? Ela está me contando desde quando ela é adolescente, ela sofre disso. A partir de hoje vai ser diferente, em nome de Jesus. E aí, Abraão? Rins. Tu tem diagnóstico ou tu só sente? O que é? Pedra no rim. Cálculo renal. E aí vai, pela medicina, vai operar ou vai só medicamento? Sente dores, né? Amém, vamos orar pelo Leilson. Eu estou perguntando porque essas 3
doenças que eu falei são palavras de conhecimento que Deus me dá, tá? Não tô. As outras a gente vai agir a fé aqui, amém? Mas problemas renais. Alguém sofre problema no pulmão? Pulmão? Não, né? Sim, tu ia falar. O que é? Tu foste curada de quê, irmã? Fala aqui para nós. Deixa ela se recompor aqui. Volta aí. O que é, irmã? Tu fez essa cirurgia? Amém, vai ser em nome de Jesus, tá? A irmã fez uma cirurgia de endometriose, não é isso? E agora a fé dela é para que fique estagnada, não desenvolva, não é isso? Não volte a crescer. O que é, irmã? Tu sofre de muita enxaqueca. Há quanto tempo? 4 anos. É. E tu tens um problema na coluna. Mas o que é hérnia de disco ou sentidores? Hérnia de disco. Já fizeste exame? Tá. Tu tá sentindo dores agora? É. Tu veio aqui na fé, no caso, né? Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos, tá? Gente, eu não vou perguntar a todo mundo, vou ouvir aqui a irmã que ela vai testemunhar e a gente vai fazer oração, tá bom? Já tem mais ou menos, tem mais de ano assim que eu tava sofrendo com algo, como eu posso falar, algo de mulher, né? Algo íntimo de mulher. Só que não era nada maligno, graças a Deus. Eu sempre faço os meus exames, inclusive eu trabalho na área da saúde, mas isso me incomodava bastante. E ultimamente eu passei na ginecologista de novo. E aí eu estava tomando várias medicações, aliás, probióticos só para imunidade, porque assim, como eu falei, não é nada demais, mas me incomoda bastante. E aí eu vou voltar com a médica dia 14. Só que eu tenho muito conversado com Deus esses dias, orado de madrugada. E quando eu volto da oração, assim, Deus fala muito comigo quando eu estou na moto. E eu falava assim, Deus, mas o Senhor já fez muitos milagres na minha vida. O Senhor já me curou de trombose 2 vezes, o Senhor já curou meu filho. O Senhor fez tantas curas já lá em casa. Eu não gosto de estar tomando remédios. Eu trabalho na área da saúde, mas eu sou assim um pouco contra remédio. Que eu não puder não tomar de remédio, para mim é melhor. Então Jesus pode me curar, porque tu ainda é o mesmo Deus. Eu estava hoje no plantão e eu cheguei, estava bastante cansada, só que eu falei assim, e eu sempre amei a quarta de milagres, eu já recebi muito de milagres nas quartas-feiras. Eu falei, eu vou para a igreja mesmo assim. Tomei banho, me arrumei, começou a chover, eu estava sozinha em casa. E todas as vezes que eu sinto muito cansada e sem ânimo para vir para a igreja, mas eu aprendi uma coisa também que sirva para vocês. Venham. Eu vou assim mesmo. Eu vim com a sobrinha, me molhei bastante aqui. E quando eu estava ali no banco, que a gente começou a louvar aquele último louvor, sempre que eu ia orar, eu ficava tocando na minha barriga. E o Espírito Santo falou assim, hoje eu estou te curando bem aqui. Eu já estou completando a cura que está me pedindo. E eu lembro e nesses dias que eu estava na moto, eu lembrava da primeira cura que eu recebi no monte. E foi uma cura no meu intestino, onde Deus usou a irmã Carmita e o pastor Jefferson. E a irmã Carmita passava a mão na minha barriga, de madrugada, no monte. E eu fiquei totalmente curada. Na época eu não podia tomar leite, maracujá, não podia comer carne. E o pastor Lucivaldo disse na época assim, você vai comer tudo que você não pode comer. Falou para as pessoas que estavam na vigília. E todos esses anos eu fiquei curada, não tinha mais nada de doença. Então eu nunca aceitei ficar doente assim e ficar tomando remédios. E eu creio muito que Jesus ele me curou ali no banco, pela minha fé, amém? Glória a Deus, vamos orar, irmãos. Já fica com a mão assim, vocês estão aqui, tá bom? O Carlinhos está intercedendo aqui pelo irmão dele, tá? Eu não conversei com vocês, mas apenas creiam
Nós já oramos e Deus está aqui nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Já ministrou? Já ungiu? Quando eu falo assim, ministra unção, é só unção, depois é oração, tá? É só ungir as pessoas com óleo, rapidamente, tá bom? Só ungir as pessoas com óleo. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está nesse lugar. E eu creio que assim como Ele se compadeceu daquele pai, e aquele jovem foi 100% liberto naquele momento, eu creio que todos vocês que estão aqui sairão daqui hoje totalmente restaurados, curados pelo poder da graça de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Nós ministramos no Teu nome a saúde, a restauração, e ordenamos que toda a enfermidade nos rins, no esôfago, em nome de Jesus, desapareça. Toda a enxaqueca desapareça agora, em nome de Jesus. Eu declaro cura, Senhor, em nome de Jesus. Receba o teu milagre aqui. Receba a tua cura em nome de Jesus. Receba e seja livre de todo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja liberta de todas as mazelas, agora e para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua filha. Sobre ela, Deus, a tua unção opere, que ela não sofra mais. Nós ordenamos a toda endometriose que cesse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Nós oramos, Deus, pelo Carlos Pantoja. Deus, o teu filho está aqui intercedendo nessa noite, e nós unimos aqui, Jesus, a fé, e concordamos. Levanta o Carlos, levanta esse homem, e toda maldição que foi lançada sobre a vida dele seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda opressão maligna seja desfeita agora em nome de Jesus. Ordenamos agora, receba a cura, receba a saúde em nome de Jesus. Toca, Deus vivo agora aqui. Toda a enxaqueca, pelo poder da fé, desapareça. A unção de Deus te envolve nesse lugar, para te libertar de toda a opressão, de toda a enxaqueca, de todas as doenças. Em nome de Jesus, refluxo, desapareça. Em nome de Jesus. Segura ela. Deus, em nome de Jesus, nós ministramos a cura dos rins. Ordenamos, ó Deus, que os rins sejam completamente livres, e todo cálculo renal desapareça em nome de Jesus. Seja livre, as dores desapareçam, os sintomas desapareçam em nome de Jesus. Deus, nós ministramos a cura sobre a tua filha. Ordenamos que ela seja livre, que ela seja liberta, que a vida dela seja transformada a partir de agora, em nome de Jesus. E que todas as esferas e áreas da sua vida afetadas sejam saradas em nome de Jesus. Recebe a unção de cura no teu corpo. Recebe a unção de cura. Recebe o poder de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai eterno, toca no corpo do teu filho. Toca no físico dele agora. A tua glória seja manifestada aqui, e o mal desapareça em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro cura em nome de Jesus. Deus abençoe o teu filho, e nós oramos pela restauração. Que o fogo de Deus, a unção do teu Espírito
seja manifestada agora. E toda doença, enfermidade, toda opressão desapareça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu nome é Adore ao Senhor, queridos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Ele está aqui nesse lugar. Faz o que tu não podia fazer. Tu estava com dores na coluna. Faz o que tu não podia fazer. Faz um movimento que se tu fizesse, doía. Se tu agachasse, doía. Vem cá, olha, fica aqui. Faz aí o que tu não, quando tu fazia, doía. Faz agora. E agora? Não sentiu mais nenhuma dor? Creia, você foi curado nesse lugar. Enxaqueca nunca mais, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Pode voltar para os seus lugares. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos lá, Irai. de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Teu nome é cura, teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao quê? Teu nome é maior que todo. Teu nome é grande, teu nome é grande, é poderoso. Teu nome é maior que todo nome. A terra treme ao teu falar. Teu nome é maior que todo. E há poder no nome. E há poder no nome de Jesus. Em teu nome as muralhas cairão. Levante a sua mão, querido. Deus tem me mandado a profetizar prosperidade na vida dos filhos dele. Deus tem usado inclusive pessoas para me encorajarem a abençoar a prosperidade, as finanças, os negócios, a vida profissional. E nessa noite eu declaro sobre as tuas finanças, os teus empreendimentos, sobre os teus negócios, sobre a tua vida profissional, teus planos de conquista, em nome de Jesus, os teus projetos para a tua vida, para a tua casa. Que a unção de Deus seja manifestada e a unção de Deus te faça prosperar em nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Deus, eu oro a Ti e eu peço, Deus vivo, a bênção do Senhor sobre os negócios, a vida financeira dos Teus filhos. Eu oro, Deus, pedindo que Tu abençoe cada projeto, projetos que estão alinhados com a Tua vontade,
projetos que estão alinhados em concordância com o teu propósito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha, Deus vivo, abrir portas para o teu filho e para a tua filha. Honra, Senhor, honra, Deus vivo, essa casa, essa família. Muda a história, Deus vivo, toda a escassez, privações. Eu repreendo agora todo espírito de miséria. Eu repreendo esse espírito causador de destruição nessa casa, de falência, de retrocessos, de perdas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te ordeno, sai dessa casa, sai dessa vida em nome de Jesus. Toda a opressão maligna agora, toda maldição na vida financeira, palavras de maldição que foram lançadas, que foram proferidas, eu cancelo agora em nome de Jesus. E eu declaro a bênção que te fará prosperar em nome de Jesus. Deus, que os corações aqui sejam alinhados com a tua vontade, que o coração dos teus filhos sejam, meu Deus, alinhados com o teu propósito, e que o reino de Deus seja a prioridade no coração de cada um. Com as suas mãos no alto do teu coração, coloca a mão no alto do teu coração. Deus, Ele vai te fazer sim prosperar, porque Ele é Pai, Ele é bom, e Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas entenda uma coisa: a alma generosa, ela prospera. Que a tua alma seja generosa, que o teu coração nunca se feche para abençoar a obra de Deus, que o teu coração nunca se feche para abençoar o reino de Deus, mas que a tua alma seja generosa. Que você, em nome de Jesus, como Abraão, que você venha sempre honrar o Senhor, você sempre venha amar o Senhor. E quando Deus te pedir o teu Isaac, te pedir seja o que for, que você se disponha para obedecer o Senhor, na certeza de que Ele é Jeová Jireh, Ele vai prover para si. Se Deus te pedir algo, é porque na verdade Ele está pedindo o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E eu estou vendo que vocês vão prosperar sim, mais do que já prosperam, mas vocês vão prosperar. E quando eu falo prosperidade, estou falando de prosperidade no sentido literal, material, econômico, financeiro. Você não veio aqui por acaso nessa noite. Eu estou sendo bem objetivo e específico nessa oração. E você não está aqui por acaso. Você está sendo abençoado nessa noite. Viradas estão acontecendo nas tuas finanças. Eu oro para que você tenha liberdade. Eu oro para você que está cansado. Receba renovação em nome de Jesus. Receba ânimo em nome de Jesus. Eu oro para você que estava frustrado, decepcionado, desapontado com os negócios. Eu oro para que a partir dessa noite haja realização na tua vida. Em todo embaraço seja desfeita em nome de Jesus, e toda opressão seja desfeita em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Levante essa mão e diga assim: Espírito Santo, eu sei que a tua presença na minha vida, ela me capacita para viver as promessas de Deus. E eu creio que em todas as áreas da minha vida tu está operando, e eu tomo posse de tudo quanto o Senhor está liberando sobre a minha vida, sobre a minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um brado de aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Tenho uma boa notícia para vocês. Para quem estava orando pelo casal Milton e Andréia, nasceu o Davi. Está muito bem, tanto o Davi quanto a nossa irmã Andréia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Sábado eles vão retornar para Quatro Bocas e logo logo eles vão estar aqui testemunhando do milagre do Senhor na vida deles. Amém? Levante a sua mão, nós vamos orar encerrando o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por nos mover para esse lugar. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos aqui nessa noite. Obrigado porque o teu poder tem sido manifestado, o Senhor tem operado no meio do teu povo. E que a tua glória continue, Deus, protegendo cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Nós oramos abençoando cada reunião de célula amanhã, abençoando o batismo nas águas domingo. Nós abençoamos em nome de Jesus, Pai, toda a programação que é feita aqui nessa casa, e a partir dessa casa que tu faça prosperar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua reunião de célula amanhã em nome de Jesus.